gente tá aqui numa Kombi, né? Essa Kombi tem ventoinha no motor? Tem, A ventoinha é ligar a ventoinha de vez em quando, sim, né? Porque para que tem a ventoinha? Porque o motor, quando começa a esquentar, ela dá uma sim. Dá uma resfriada. esfriada, dá uma baixada. É ligar a ventoinha de vez em quando. Que tem... Basta estar vivo, né? Como eu sempre digo, para em algum momento a gente se deparar com uma crise. Né? Aquilo que a gente não expressa, não coloca para fora, que uma hora se acumula, né? E se a gente, Explode, né? justamente, se a gente não achar uma saída para isso, o que não acontece, o que não estoura para fora, acaba estourando para dentro. Sempre digo o seguinte: pensar positivo é muito positivo, mas só isso também não resolve. E aí, tudo bom com você? Tudo certo? Rogério Paiva do Conexão Combicast. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso Instagram. Já quero aproveitar para você dar aquele like, o famoso joinha. Pois é. E para você que está no Spotify, presta atenção, você pode compartilhar esse conteúdo também pelo WhatsApp, pelo grupo do trabalho, grupo da família, que está demais esse podcast. É o seguinte, antes de chamar o nosso convidado, já quero convidar aqui você a compartilhar e também seguir a gente no canal do YouTube. Estamos crescendo cada vez mais. E já quero mandar um alô aí para a Fabiola e o Douglas da empresa Criativos Companheiros. Eles que são um dos nossos patrocinadores. Para você que tem a sua empresa e precisa aí dar vida à sua empresa, né? Criar aí o seu banner, criar o seu cartaz da sua empresa para os seus eventos, a fachada da sua empresa também. Enfim, entre em contato com eles, a empresa desde 1999. Vou deixar aqui o QR Code deles, que está demais essa empresa, e eles distribuem aí, entregam o produto em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato com eles, tá bom? É o seguinte, estamos aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Quem diria, né? O Conexão Combicast do lado, gente. Estamos do lado da Bienal de São Paulo. Olha que legal, hein, cara? Quem diria um podcast está aqui do lado da Bienal de São Paulo. Eu tô vendo aqui uma galera jovem, se divertindo, o pessoal ali comprando sorvete. Tá um calor aqui nesse sábado maravilhoso em São Paulo. E lógico, quando a gente fala de Parque Ibirapuera, a gente já pensa em saúde, né? Tanto física como mental. Para você sair, passear com seu cachorrinho, para você ler um bom livro, para você andar de bicicleta, para você apreciar os eventos e as artes que tem aqui na Bienal. Tudo isso também faz parte da saúde mental. E por falar em saúde mental, estou com ele aqui para bater um papo, um psicanalista, que vai trazer um assunto bem interessante, bem diferente, para você que está seguindo a gente aqui no Conexão Combicast. Estou falando com ele, com o Leandro Stocco. Isso, prazer, Acertei? Rogério, Leandro Stocco. Isso Stocco. aí. Stocco que é da É origem italiana, né? italiano. É isso aí. Italiano. Caramba, Sim. mas italiano é por parte pai, A mãe, parte de pai, de né? A pai. parte de pai, sim. A parte de mãe já é espanhol. Geralmente italiano é aquela, a gente pensa aquela pessoa mais explosiva, né? Ou não? Não, né? É, tem esse estereótipo, Tem, essa né? coisa de eles falarem alto, tem um pouco disso, mas não é uma regra geral, né? Geral, né? Depende muito do contexto, enfim, da família. Em casa a gente é mais tranquilo, assim, né? Ninguém tem esse hábito de falar muito alto, ser explosivo. Acho que a gente puxou um pouco mais pro espanhol, pra falar a verdade, porque vem mais da questão da minha mãe, né? Hum. Aí, A sua mãe é espanhola? sim, não, ela não é espanhola, mas os avós, enfim, Tem, né? tem, sim, Descendência. tem a descendência. Caramba, Leandro, tudo que a gente tá falando aqui, né? A gente vai falar sobre saúde mental, mas principalmente sobre positividade tóxica. Mas antes de falar desse assunto, para quem tá seguindo a gente, quem é o Leandro? Cara, quem é você? Se apresenta aí. Você é psicanalista, é isso, cara? Sim, sou psicanalista, né? Então trabalho
fazendo atendimentos psicanalíticos, né? Tenho o meu consultório Ah, legal, cara. quer dizer, minha área é essa, né? A área de saúde mental. E a gente atende, enfim, primordialmente aquela demanda de pessoas que estão em sofrimento, e que trazem uma queixa, trazem uma inquietude, né, uma crise existencial, enfim, as dores inerentes à própria condição humana, né, em função de perdas, de lutos, né, de crises, né, porque basta estar vivo, né, como eu sempre digo, para em algum momento a gente se deparar com uma crise, né? É verdade. Então, é com este material psíquico que a gente trabalha na clínica, né? Ninguém chega na clínica dizendo, olha, eu estou muito feliz, né? Vim aqui fazer análise porque eu estou feliz. Tá, ok. Mas e aí? O que que não tá bom, né? O que que tá pegando? Embora as pessoas deveriam fazer antes de ficar doente, né, assim, Seria seria, preventivo. né, uma prevenção, né, Sim, assim, sim, sim, de, poderia. né, de Mas, colocar algumas questões ali, tô bem, mas tem algumas questões que tá me incomodando, mas vai lá, vai fazer uma terapia e tal, mas a galera quando vai, já tá a coisa tá bem complicada, né. sim, né? Normalmente a pessoa já está em sofrimento, né? E chega um ponto que ela não dá conta, né? De fazer uma autoanálise ou de se sustentar a partir dela mesma, né? Ela precisa de uma ajuda profissional, porque muitas vezes também essa pessoa não tem com quem falar, né? Ela não tem como se expressar. E aí chega um momento, então, que ela procura a ajuda justamente para que ela possa falar, se ouvir, né? E com a ajuda de um profissional, no meu caso, o psicanalista, a gente vai fazer, enfim, todo um trabalho, né? Para que ela se expresse, traga, Uhum. né? Aquilo que normalmente ela não fala para ninguém, suas dores, né? Isso é feito num ambiente sob sigilo, né? Existe uma confidencialidade, existe um vínculo de confiança, né? Para que a pessoa, inclusive, se sinta à vontade para poder transferir, né, todo esse material psíquico que muitas vezes fica acumulado, fica reprimido, né, e é justamente isto, né, aquilo que a gente não expressa, não coloca para fora, que uma hora se acumula, né, e se a gente, Explode, né. justamente, se a gente não achar uma saída para isso, o que não acontece, o que não estoura para fora, acaba estourando para dentro, né? Que é pior ainda, né, Que é cara. muito pior, né, podendo levar aí a um esgotamento, a um colapso físico, mental, né. Então a gente tem acompanhado aí, né, nessa era que a gente vive, a era da modernidade, século XXI, é a era dos transtornos, das doenças mentais, né. Nunca se falou tanto em saúde mental, há uma inflação dos diagnósticos, né, em Demais, né, saúde cara. mental. Então, quer dizer, estou aqui hoje para poder contribuir, né, falar, trazer um pouco disso sobre esse tema aí, né, que a gente vai poder explorar bastante Sim. e que tem a ver, né, tem total ligação com essa questão do cansaço, da exaustão, né, muitas pessoas, principalmente no mercado de trabalho, né, que se utilizam desse artefato psíquico que eu, que eu vou falar aqui sobre a positividade tóxica, né? Uhum. Combinando com esse excesso de otimismo a serviço dessa necessidade de a pessoa se manter bem, estável, intacta, feliz, produtiva, funcional o tempo todo, mas para se manter nesse lugar, ela precisa o quê? Negar as próprias emoções negativas, ou Sim. seja, a raiva, né, a frustração, a inveja, a tristeza, que são emoções inerentes à condição humana, né, e que estão ali também pedindo passagem, E né, fazem pedindo parte da atenção. vida, né, porque às vezes a pessoa fala Exato. assim: "Ai caramba, isso aqui ai eu tô com inveja, ai", ou quer demonstrar o tempo todo que tá feliz, né, cara. A gente tá numa sociedade, assim, até eu vi uma entrevista da Cléo Pires, que a repórter chegou assim: "E aí, como estão os projetos, né, como tá", ela falou assim: "Não, mas eu não tenho projeto nenhum agora". Aí ela: Mas e aquele" "Não, eu tô bem", tipo assim, parece que o tempo todo você tem que estar produzindo, 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 o tempo todo você que tá feliz, 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 e a Cléo falou assim: "Não, eu tô só vivendo, tô curtindo aqui, não tem", né, tem essa cobrança da sociedade que o tempo todo você tem que estar produtivo, né, cara. Precisamente, né, eu acho que isso a gente vai poder abordar bem aqui, essa questão da cultura hiperexploratória, né, algo que inclusive é uma característica, né, da sociedade moderna, século XXI que a gente vive, e que combina muito bem com esse sintoma, né?
de onipotência que as pessoas muitas vezes têm de achar que dá conta de tudo, que pode tudo, eu faço, eu aconteço, né? Então o mundo corporativo, por exemplo, se utiliza muito bem disto, né? Para poder explorar, né? Cada vez mais e a pessoa se colocar nessa necessidade de trabalhar, produzir sempre em alta performance, né, sempre atualizado, com aquela demanda, necessidade de tomar decisões rápidas, e isso tem levado muita gente ao colapso, né, tanto colapso físico como mental. Você acha que depois da pandemia isso acelerou mais, cara? Você acha que ou não? A gente também coloca tudo na culpa na pandemia, né? Ou a pandemia, ou na tecnologia, né? Eu não tenho dúvida também que a tecnologia, ela acelerou esse processo. Eu não sei se a culpa é da tecnologia ou é a culpa da gente que não sabe usar a tecnologia, né? Não Eu sei se eu tenho, fui claro, porque assim, na pandemia, o processo adiantou muita coisa. As empresas, né, elas se viram assim de empresas que não trabalhavam em home office, do dia para a noite ela falou assim: "Puxa, como que eu vou fazer esse funcionário que trabalhava, sei lá, das 8 até as 6 horas da tarde na minha empresa, que ele trabalha em casa, né, e que ele seja produtivo". Então esse processo também de home office, de reuniões uma atrás da outra, que teve muito na pandemia, eu acho que deu uma acelerada nessas questões psicológicas aí, né. sim, sim, né, o fato não só dessa crescente, né, dessa demanda pelo número de reuniões, mas também o fato do próprio isolamento, né? Ou seja, de uma hora para outra todo mundo se viu em isolamento, né, num ambiente que muitas vezes as pessoas não estavam acostumadas, né, de ficar em casa, não tinha uma estrutura. Então, quer dizer, isso também somou, né, a essa Sumou, né. sobrecarga. Mas certamente a pandemia eu entendo que ela tem aí uma contribuição, sim, nesse aumento, né, de diagnósticos, porque a gente passou, né, a perder um pouco o parâmetro, né, da quantidade de horas que a gente trabalha, né? Então, quer dizer, e o que você comentou, a tecnologia também tem uma participação nisso. Não é uma crítica à tecnologia, né? Porque obviamente existem muitos avanços, mas por exemplo, tablet, celular, né, a questão de WhatsApp, e-mail, são meios de você levar trabalho móvel para casa, Sim. né? Isso não existia antigamente, né? Quando a gente volta lá, por exemplo, anos 90, né, a gente vivia até uma sociedade disciplinar, né? O que que é isso? Naquele momento, as pessoas diziam mais não, colocavam-se mais limites. Então, por exemplo, quando alguém chegava para você e pedia para você fazer alguma coisa que estivesse fora do seu escopo de trabalho, as pessoas não aceitavam assim com tanta facilidade, né? Ah, é. Quando alguém te pedia para você fazer hora extra, né, ficar até mais tarde, você também não aceitava assim, né? E quando você aceitava ficar, claro que existe um imperativo, né, da instância de domínio, a empresa, o chefe, a meta, enfim. Mas quando você aceitava ficar, normalmente as empresas pagavam hora extra. Verdade, era até um incentivo na época, né. Era um incentivo. A pessoa falou assim: "Ah, vou trabalhar até mais tarde, porque eu preciso ganhar X", ele já fazia conta, né. "Ah, vou trabalhar tal horário, vou ganhar Exato. X, vou adquirir tal coisa", só que agora é tudo banco de horas, né. Exatamente, banco de horas. Então, antigamente existia até um caderninho lá, as pessoas anotavam ali o horário, né, a extra em que ele trabalhou, e no final do mês vinha no holerite lá, calculado direitinho conforme a lei. Então, quer dizer, eh eh, percebe que nesta época, estamos falando até nos 90 mais ou menos, dizia-se mais não, as pessoas colocavam mais limite. Hoje, na sociedade do desempenho, século XXI, o que acontece? Esse limite, esse não, abre espaço para quê? Para o protagonismo, para a Hum, iniciativa, para aquela questão de você ser o líder de si mesmo, o projeto, a meta, o trabalhar 24/7, eu dou conta, eu faço. Sabe aquele lema Yes We Can, hum, que se popularizou ali na época das eleições presidenciais nos Estados Unidos com Obama? O uhum. mundo corporativo soube, né, Pescou ali. aproveitar, pescou muito bem isso, e isso casa muito bem justamente com esse sintoma onipotente de que eu posso, eu faço, eu aconteço, né? Então, quer dizer, as pessoas abrem mão do limite, do não, para
se colocar ali à disposição, disponíveis, e assumir toda essa demanda para ir, para fazer, para acontecer, para se manter em alta performance. E isso a gente costuma dizer como psicanalista, né, que é um sintoma, né, um delírio de onipotência, que tem ligação com algo que a gente chama na psicanálise de uma falta de castração. O que que é isso, na É verdade? isso que eu te falar, o que que Poucas é? palavras, né, de uma maneira bem simplória, é aquele indivíduo que em algum momento da sua vida, provavelmente lá na infância, não teve limite. Não houve uma instância que colocou limite para ele, né? Não respeitava um limite, não respeitava uma lei. Então, quer dizer, é um indivíduo que para ele não tem nada que está acima dele, né? Hum, Eu vou, eu faço, eu aconteço, aconteço e tal. mas aí que tá, né? A troco de quê, né? Porque nós não somos máquinas, nós não somos inteligências artificiais, somos seres naturais e, portanto, limitados, Sim, né? E aí o que acontece? Nós temos uma energia, né? Um quanto energético, como a gente fala em psicanálise, uma libido, que é limitada, desde o momento que a gente nasce até a nossa morte, mas é uma energia limitada a serviço de uma produtividade que é ilimitada, de uma demanda por resultado que é ilimitada, porque uma empresa não para. sim. Então, quer dizer, percebe, a conta não fecha. Então, uma hora isso pode dar problema, né? E já tá dando, né, cara? Sim, Você acha que a galera sim. hoje então aliás, acho que uma das palavras mais difíceis de falar é "não", né? Isso também é bastante sintomático, Né, a né? pessoa você tá ali, trabalhando e chegou outra pessoa e falou assim: "Você pode fazer esse relatório pra mim?" Mas você já tá fazendo outra coisa, aí você fica com receio de falar não, com medo de qual a reação do outro, né? "Olha, eu tô rejeitando ali o pedido do meu chefe", né. Exatamente, né? Óbvio, existe essa instância de domínio que é um ponto sensível, porque a pessoa está ali, a pessoa precisa do trabalho, né, precisa do emprego, Sim. e existe uma hierarquia, né? Mas é uma questão que, inclusive, eu Mas sempre penso, mas também pelo menos saber falar não, né. exatamente saber falar não, colocar o limite, É, não né? tem falar não de uma forma, sei lá, não é aquele não seco, mas saber um não bem explicativo. "Cara, nesse momento eu não posso te atender nessa questão, estou É, fazendo algo muito importante ali, depois a gente pode retomar esse assunto". Mas as pessoas têm dificuldade de falar isso, né. Ou de falar pois ou do é. outro também entender, né. É muito comum eu atender esse tipo de sintoma, né, de não dizer não na clínica, porque senão, na verdade, assim, ele tá disfarçado aí, porque o não tem a ver com a dificuldade de você agradar, né? Um não que você não podia dizer, por exemplo, ao seu pai, à sua mãe, se sente seguro, né? Não se sente vulnerável, né? Diante de situações onde ela vai dizer sim para ela mesma e um não para o outro. Uhum, Mas quando não acontece isso, é bem árduo até, né, a pessoa conseguir fazer essa mudança, né, de posição. Em análise a gente trabalha muito isso, e aí é necessário que a gente investigue todo o contexto, toda a história, para encontrar onde é que está, né, a origem dessa dificuldade de dizer não. A quem essa pessoa não dizia não, né, por N motivos, né, uhum. temendo às vezes algum imperativo, né, às vezes de agressão ou de punição, né, enfim, aí são muitas histórias. Ô Leandro, nós estamos aqui para falar sobre como que é? Positividade Positividade tóxica. tóxica, cara. Quando eu falei assim, positividade é positivo, né, é algo bom, algo que me faz bem. Por que ela pode ser tóxica? Acho que é uma excelente, pergunta aí para a gente iniciar esse tema, até para que a gente possa fazer uma diferenciação do que é uma boa positividade, um estado mental positivo e onde começa esse tóxico, né? Porque, as coisas se misturam, mas elas não deveriam fazer parte do mesmo pacote. Então, quer dizer, quando a gente fala em positividade, como algo benéfico, né, o que que é uma positividade, né, um bom estado mental positivo? É você positivar a sua mente, ah, e se alinhar com aquilo que, por exemplo, é seu objeto de desejo, né? Aquilo que você quer alcançar, que você quer buscar, que você pretende, atingir na vida, seja no âmbito pessoal, profissional, material, financeiro, até espiritual, né? Uhum, Então, quer dizer, uma mente positivada, alinhada com esse objeto de desejo, acaba servindo como um propulsor, né? Um impulsionador para que você se direcione àquilo que você, enfim, almeja aí conquistar. uhum. E aí muita gente usa isso a seu modo, né, faz parte da subjetividade humana. Então tem gente que
gosta de pensar positivo, tem pessoas que fazem afirmações, né? Tem pessoas que preferem se utilizar de uma positividade a partir de um estado meditativo, Sim. de uma oração, por exemplo. Uhum. Tem pessoas que fazem mentalizações, né? Visualizações, né? Uhum. Ou seja, são maneiras de você até ir plasmando no campo mental, Uhum. a partir da imaginação, aquilo que você, né, almeja. Uhum. Mas, como psicanalista, eu tenho que dizer isso, desde que isso calcado num princípio de realidade, Hum. para também você não ficar muito fora da casinha aí, né? Não, aquela positividade que o cara tá viajando, né, você fala assim: É, "Caramba", você tem que ver o ponto que você tá e até o ponto que você tá exatamente, realmente, imaginando, né. exatamente. Então, quer dizer, e não somente isso, mais importante ainda, uma boa positividade, uma mente forte, nos ajuda a sermos mais resilientes, né? Diante das adversidades, dos desafios, né, das crises, né, que nos com as quais a gente se depara de vez em quando, e aí uma mente positiva pode nos impulsionar a fazer uma travessia, né, talvez um pouco mais tranquila, né? Então, quer dizer, colocada essa diferenciação, né, desse bom estado positivo, também acho legal fazer um alerta, né? Ah, calma aí, fala aí, qual que é o alerta aí? Eu sempre digo o seguinte: pensar positivo é muito positivo, mas só isso também não resolve. É, tem uma galera que só pensa positivo e não se mexe, né. Positividade combina pensamento, responsabilidade e atividade. Hum, Imagina o seguinte: imagina que esse relógio aqui parou de funcionar. tá. Imagina que é um relógio a pilha, né, a bateria. Não é o caso desse, mas imagina que eu tenho um relógio aqui a pilha, a bateria, ele parou de Uhum, funcionar. uhum. Se eu ficar olhando para esse relógio, pensando positivo, mentalizando para que esse relógio volte a funcionar, ele não vai voltar a funcionar. Não vai. Agora, se eu assumir a minha parte nisso, me colocar em movimento para ir trocar a bateria, assim que eu fizer isso, ele imediatamente volta a funcionar. Ou seja, a positividade combina pensamento, responsabilidade, né, assumir a minha parte, e atividade, e colocar em movimento. Aí sim eu penso que a gente tem uma boa combinação para aquilo que seria uma boa positividade. Entendi. Percebe? Sim, sim, porque tem uma galera aí que acha que só pensar positivo e o cara quer dormir até 10 horas da manhã ficar na cama. Não. Pois Ah, eu é. quero perder peso, tô pensando positivo que eu vou perder peso, mas a pessoa não tá tendo uma atitude, uma ação para poder atingir esse objetivo, né. Sim, qual é a nossa parte nisso? Né? Ou seja, é uma pergunta comum, inclusive, que eu faço em análise. Né? Quando a pessoa vem, se queixa, fala e reclama e tudo mais, eu pergunto, mas e a sua parte nisso? Qual é? Né? Ô Leandro, uma pergunta bem interessante aqui, ó. Quais as características desse sujeito do desempenho que ele vive a positividade tóxica? Quais as características desse sujeito, né, do desempenho que ele vive essa positividade tóxica? Legal. Aí a gente começa a entrar num nível mais sofisticado desse tóxico. Né? Eu não cheguei a falar ainda, mas o que é o tóxico? Né? Só complementando a Sim, outra vamos lá. pergunta, o tóxico começa quando? Quando eu começo a praticar esse excesso de otimismo, essa proliferação de felicidade, né, a ponto de eu procurar me manter sempre bem, estável, feliz, incessante, produtivo, funcional, e aí eu passo a negar o que? As minhas emoções negativas, como a raiva, a tristeza, a frustração, né, a inveja, que são emoções que nos atravessam, Sim. fazem parte da condição humana, Uhum. né? E diante delas, nós vacilamos. E vacilamos porque nós não somos inteligências artificiais. Somos seres humanos, né? Então, aí é que entra esse tóxico, né? A partir desse excesso, né? Como se a felicidade fosse um produto de prateleira, né? Ou seja, eu não tenho como ser feliz o tempo todo. Tá aí. O que é felicidade na tua opinião? Para mim, felicidade são momentos, né? Momentos de bem-estar onde você usufrui, né? De um estado mental, né? De um estado de uma paz de espírito, até podemos chamar, e que, para mim, necessariamente sempre está ligado a algum tipo de realização, né? Tá. Alguma coisa que você realiza, né?
mais até no campo de trabalho, e a gente vai poder falar um pouquinho disso, a Ah, vamos importância entrar. do trabalho em relação a isto. E que não tem a ver com coisas somente em relação a bens materiais, a dinheiro, a sucesso, que é isso que você me perguntou agora na questão do desempenho, né? Uhum. Enfim, é aquilo que te faz bem, que te realiza, né? Eu vou poder falar, trazer exemplos bem claros aqui sobre isso, e eu acho que vai ficar interessante aí o papo mais à Legal. frente. Mas aí, só para concluir a questão do tóxico, então, Uhum. eu acho que é importante a gente deixar destacado assim uma cena do tóxico hoje no cotidiano. Dá um exemplo aí. Rede social. Rede social é a cena, né? É como eu falo, a vitrine. É o mundo perfeito, é onde tudo é bonito, tudo é maravilhoso, é colorido, são as melhores fotos, as melhores roupas, os melhores lugares, as melhores viagens, né? É aquilo que aparece só na vitrine. Tá. Mas e a outra parte que está por trás, que faz parte da gente também, que é inerente, né, à nossa condição humana, à nossa sombra? Isso não aparece. Ah, ninguém quer mostrar, Ninguém quer né? mostrar isso. Então, eu dou um exemplo que é interessante, que é o seguinte: é como se você fosse e se deparasse com uma vitrine de uma loja. O que que você vê quando você está de frente com uma vitrine de uma loja? Cara, a primeira coisa que eu vou ver é o preço. Não, brincadeira, também é o Também, preço. Primeira também. coisa que eu Os vou ver é o preço. descontos, né? Ah, cara, se tiver ainda aquele, o descontinho lá, a primeira coisa que eu vou ver. É, Mas o cara, que que aparece lá, né? cara, parece só coisa bonita, né? Roupa bonita, os Exato. manequim bem elegante, né? Ah, umas combinações bacanas de cores, de roupa. E na verdade você se vê vestindo ali, você fala assim, caramba, Isso, eu vou me vestir ali, eu vou ter autoridade, cara. Olha aquela roupa, como cai bem ali, vai cair bem em mim também, né? perfeito. Mais ou menos isso. Eu acho que a pessoa, ela, numa vitrine aí, ela busca isso, né? De algo que ela não é, cara. Tem, de fato, a busca de um ideal de eu, como a gente chama em psicanálise, né? Mas o que que aparece ali, no sentido de estar ali exposto mesmo, como a rede social? As melhores roupas, como você falou, os melhores acessórios, aquilo que é moda, aquilo que é tendência, né? Só que se você der um pulo lá no fundo da loja, onde fica o estoque, provavelmente você vai se deparar com um ambiente bem diferente. Bagunçado, Uma sala mais escura, uma temperatura ou mais quente ou mais fria, um monte de caixas empilhadas, uma parede talvez manchada, descascando, um fio aparecendo, não é? sim, Só que, se esse estoque não girar, se esse estoque não circular e não se movimentar, a saúde toda da loja fica comprometida. sim, E o dono da loja pode fazer o que ele quiser para deixar a vitrine bonita, que se esse estoque não circular, a loja uma hora quebra. sim, Com a gente não é diferente. Se a gente ficar estocando as nossas emoções negativas, como essas que eu citei, raiva, tristeza, frustração, e não der vazão, não der espaço, não der abertura, não falar sobre isso, uma hora essa nossa vitrine aqui também quebra. e aí o cara fica doente. E as pessoas chegam, né, aos transtornos psíquicos, aos colapsos físico, mental. Tem um preço isso. Aí é que está o cerne da positividade tóxica. É você negligenciar, ofuscar, ou como a gente chama em psicanálise, negar estas emoções, isto que passa por nós, que é inerente, né, à nossa existência, Uhum, porque isso tem vida, né? Isso tem enquanto energético, ou libido, como a gente fala em psicanálise. uhum. Né? Isso pede passagem. E aí é que está um grande engano, né, das pessoas, porque sabe o que acontece, Rogério? Toda emoção negativa tem uma dimensão curativa. Ah, é? As nossas emoções não deveriam ser as nossas inimigas. Pelo contrário, elas podem ser nossas aliadas. Porque se elas estão ali, elas estão dando sinal de que alguma coisa não está bem. Hum, tá. Estão pedindo atenção. Se a gente está triste, por exemplo, né, se a gente está magoado, tem alguma coisa ali que está se manifestando. Então, o caminho é você o quê? Dar atenção a isso, para que você possa compreender um pouco mais sobre essas emoções, elaborá-las melhor, porque elas vão permitir que a gente conheça um pouco mais da gente mesmo a partir delas. E aí sim você pode empreender, talvez, uma mudança, uma transformação para aquilo que você deseja, seja de comportamento, seja nas suas relações, seja na sua vida.
Isto sim é que é autoconhecimento. Hum, Autoconhecimento, para mim, não vem do alto. Vem do alto, do mais profundo do que está dentro de você mesmo. caraca. Percebe? Não está Fala nos mais sobre isso livros. aí. Como eu falei, para mim, autoconhecimento é aquilo que vem do alto, do mais profundo que está dentro de você mesmo, a nossa sombra. Abraçar a nossa sombra. Como eu falei, quando alguém chega para mim em análise, normalmente a pessoa chega e fala assim: ah, eu vim aqui porque eu quero me conhecer melhor. Eu falo, tá, mas você está disposto para conhecer também o seu pior? É, né, é. Não é sempre que eu falo isso. Depende da, Depende da da pessoa. transferência ali no É, processo. senão a pessoa pega e vai embora, né? E às vezes acontece. Né? Você chega já com 2 pés no peito assim, a pessoa, opa, não é aqui que eu vou. Exatamente. E às vezes acontece isso mesmo. E às vezes é o que ela precisava ouvir, porque não está disponível mesmo para se trabalhar. Então, autoconhecimento para mim é isso. Não vem dos livros, não vem dos mestres, não vem dos cursos. Nada contra, adoro os livros, estudo. Mas para mim, autoconhecimento é abraçar a sombra e empreendermos a mudança, a verdadeira transformação a partir dessa depuração, dessa alquimia, né, das nossas emoções negativas. Então, quando a pessoa chega nesse autoconhecimento, né, de ela saber o seu lado não tão bom, e também ela conhecer o seu lado bom, Sim, isso ajuda na questão desse tema todo da positividade tóxica, né. certamente. É sair desse circuito tóxico, alienante, né, e permitir, aceitar, né, que nós somos vulneráveis. Que nós temos também as nossas fragilidades, né? Aquela história, outro exemplo, grupo de WhatsApp. Quem nunca participou de um grupo de WhatsApp onde tem sempre uma pessoa que vai dar um bom dia todo dia, porque hoje é um lindo dia e vai dar tudo certo? Não, vai ter um dia que vai dar ruim. É. Principalmente o grupo de trabalho, né. Vai ter E um dia sempre que tem não vai aquele estar bom. colaborador, rapaz, agora eu tô resgatando aqui, eu trabalhava no mercado financeiro. Mas era batata, era sempre a mesma pessoa, era aquele bom dia, aí ele pegava aquelas mensagens prontas, né, na internet: "Olha, pense não sei o que vai dar tudo certo, faça isso que vai dar tudo certo", sabe, mas era toda manhã, aí você fala assim: "Caraca, velho", e às vezes eu não sabe, você não tá afim, velho. Às vezes a sua realidade Exato. é outra, e às vezes você saber que aquela pessoa estava postando aquilo, cara, que não é a verdade, né, às vezes nem ela tá vivendo aquilo. Exatamente, Rogério, esse é o ponto. Eu sempre desconfio que a pessoa que tem esse tipo de hábito, ou ela está alienada, ou ela está mentindo, ou ela está com sérios problemas. E aí isso é um mecanismo, vou usar a palavra, não é bem essa palavra, mas seria uma forma de você sublimar aquilo que na verdade está pegando ali, né? Você projetar aquilo que está pegando como forma de você se aliviar, né? Passando mensagens de positividade, mas percebe que vai ter um dia que você não vai acordar bem, você vai acordar mais chateado, mais cansado, triste, né? Porque, quer dizer, as nossas emoções oscilam, são como ondas, né? A gente não tem como se manter ali estável o tempo todo. Cara, como que a gente consegue perceber que o ambiente de trabalho não é um ambiente psicologicamente seguro, ou é um ambiente que realmente, de fato, está fazendo a pessoa adoecer, Uhum. né? Quais são, não só o ambiente, mas as atitudes da gestão, da liderança, que o cara ó, entra assim e fala assim, mano, isso não tá legal. É, isso realmente tem sido aí um ponto de grande atenção, né, de sofrimento, que agora sim é o que você me perguntou, né, sobre esse sujeito de desempenho, que é o seguinte, essa positividade tóxica dentro do ambiente de trabalho, ela se dá de uma forma bem mais sofisticada, né? E aí eu já vou até aqui me apoiar no filósofo sul-coreano, alemão Byung-Chul Han, que ele escreveu aquele livro A Sociedade do Cansaço. Então ele faz uma abordagem lá que é o seguinte, ele vai olhar para essa cultura hiperexploratória, né, do mercado de trabalho, das empresas, do corporativo, e como isso se casa, né, muito bem com esse sintoma, né, da sociedade de onipotência, de trabalhar muito, produzir muito, dar conta de tudo, né, trabalhar sempre em alta performance para ter satisfação, atingir resultado e tudo mais.
Então, o que acontece? Positividade tóxica aí se dá de um outro jeito. E isso que leva as pessoas ao sofrimento. Como é que se dá isso? Vou tentar simplificar aqui, porque o autor não é muito Sim. assim simplório no que ele tenta falar ali, mas de uma maneira simples é o seguinte: imagina que você trabalha para uma empresa e você tem uma instância de domínio. Você tem a empresa, o chefe, a meta. O que que essa pessoa faz? É como ele se desvinculasse, se desconectasse dessa instância, e aí ele cria uma realidade própria, onde ele é o líder de si mesmo. Ele é a empresa. Hum. Como eu costumo dizer, o homem empresa, ou o MEI, né? É, eu trabalhava numa empresa que falava assim: você é o dono do negócio. O corporativo adora. Cara, era batata nas reuniões. Ah, mas você tem que ter a atitude do dono do negócio. É Aí isso. eu pensando, cara, agora pensando lá de fora, mas se eu fosse o dono, eu poderia entrar o horário que eu quisesse, né? Sou dono do negócio, Perfeito. mas não é bem assim. Perfeito. Então, as empresas, elas vão colocando alguns mecanismos ruins, digamos assim, e que o cara ali vai acreditando, né, meu? Que realmente Pois é. e que ele faz parte daquilo, que ele acredita que não, eu sou dono do negócio mesmo, né? Pois é, mas é justamente isso que acontece. E ele perde a sua identidade, né? Completamente. Nossa, cara, porque na hora que ele sai da empresa, ele fala, mas eu era dono e agora eu não sou mais? Como assim? Do dia pra noite? Pois é, ele se veste com aquilo que a gente chama de um eu ideal. Nossa, é isso aqui que eu quero para mim, ser o dono da empresa, eu ser a minha própria empresa, vou produzir muito, trabalhar muito, ganhar muito. Ele introjeta isso nele, só que aí tem um problema, que a gente chama de negação, né? Um mecanismo de defesa do ego. Eu nego uma realidade, ou seja, a empresa está ali, o chefe está ali, mas eu nego que ele existe e crio a minha realidade. Eu sou o dono do negócio, como você falou, né? E aí, o que que acontece com isso? Que é bem interessante, Rogério. Ele não se sente mais submisso a essa instância. Isso traz um sentimento de liberdade, mas é uma liberdade paradoxal. Por quê? Porque ao mesmo tempo, esse sujeito agora que é o dono, que é o líder de si mesmo, ele vai trabalhar muito, produzir em excesso, em alta performance, vai entregar resultado, vai se satisfazer com isso, porque são pessoas muito competentes, muito eficazes, multitarefas. Então é aquele tipo de pessoa que vai ter êxito, vai ter eh, altos cargos, altos salários, sucesso, reconhecimento, né? Várias realizações nesse campo, Uhum. mas ao mesmo tempo cometem um ato de violência contra si mesmo. Por quê? Não só negam as emoções negativas, como nós falamos, mas negam o cansaço, Hum. O esgotamento, o né? esgotamento físico, Né? mental. E mental. Porque chega uma hora que o cara tá tão. O cara só quer chegar em casa, tomar se tomar banho, né? Mas o cara tá tão cansado, às vezes só quer cair na cama. E aí os filhos vão querer brincar, abraçar, o cara não tem energia Acabou a nenhuma, energia, zero. Porque ele acabou. colocou tanta energia, tanta coisa ali naquele trabalho, e sem contar que quando ele chega em casa ainda fica pensando no trabalho, né? Esse é o ponto, que eu vou poder falar um pouquinho sobre isso, o que que pode ser atenuador aí para isso. Mas esse é o sintoma principal, Rogério. Ou seja, nega o cansaço, né? Tá. E aí o que acontece? O que que o autor Byung-Chul Han vai dizer? Uma coisa muito forte e interessante, que esse sujeito de desempenho, ao mesmo tempo ele se realiza, mas ele se realiza na morte. Porque Opa. cometendo esse ato de violência, de negar o cansaço, negar as emoções negativas, negar as fragilidades, aos poucos ele vai cometendo essa violência consigo mesmo. E aí se chega aí nos transtornos, né? Ou seja, nas doenças mentais, né? Nos sintomas psíquicos, né? Burnout, transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né? Porque percebe, não tem espaço para as emoções, para o lazer, o tempo, o que eu chamo de tempo de contemplação, né? Uhum. Vai dar para a gente falar sobre isso também. E a Que pessoa só seria pensa o em trabalho. templo? Mas vamos, o que seria esse templo de contemplação, cara? O que é o tempo de contemplação ou o tempo de celebração? Né? Isso remete a um contexto religioso, inclusive, quando existia um momento que as pessoas paravam um dia para contemplar, né? eh, eh, os templos, né? As suas crenças. Sabe a história do domingo na igreja, por exemplo? Sim. Ou até um bom exemplo disso, o Shabat.
Shabat também significa o quê no contexto judaico? Uma parada, parar. Nesse dia eu paro e eu não trabalho, eu não faço nada. É um dia de descanso, é um dia de preguiça. Então é isso que acontece. Essas pessoas trabalham, trabalham, trabalham muito sem esse tempo de parada. É um tempo de contemplação. Em outras palavras, é fazer paradas, fazer pausas. É aquele momento que o cara fala assim: eu quero hoje sentar no sofá e, sei lá, não fazer nada, assistir só uma série aqui e tal, e não me sentir culpado. Porque Sim, tem uma galera que tá tão assim, que eu acho que já tá nessa questão da doença mental, que se ele ficar parado, é como se ele estivesse fazendo uma coisa errada, né? sim, tem um jogador interno ali, Não é? né, que a gente vai chamar de super-eu, né, ou super-ego. Tem um jogador interno ali que fica o tempo todo, mas você tá aí por quê, né? Mas você não deveria estar fazendo isso, não deveria estar Então, fazendo aquilo. É um processo, é uma neurose bastante obsessiva que a gente chama, né? Um neurótico bastante obsessivo. Aí tem aí esse jogador interno, claro que isso podem ter várias causas, né? sim, Em uma vamos análise a fazer gente uma análise aprofundar, aqui. mas assim, no geral, é por aí. Agora diz o seguinte: a gente entra num mundo corporativo que é muita informação, né, um excesso de Uhum. informação, própria organização, é excesso de informação externa, é excesso de informação, sei lá, dos concorrentes, o tempo todo você tem que saber dos números, o tempo todo você tem que saber o que está acontecendo. Isso adoece, cara. Esse excesso, esse volume de informação faz com que realmente a pessoa adoeça ou não? Como que é? Eu penso que isso corrobora, né? Tá. Contribui bastante, porque além de toda essa sobrecarga, né, e essa necessidade de ter que se manter o tempo todo, né, trabalhando, produzindo em alta performance, sem descanso, hoje a gente vive aí rodeado, né, por um excesso de estímulos, né, de informações, a necessidade de tomada de decisão rápida, né? E aí tem um agravante aí, né, que a gente pode até dizer que sim, as pessoas adoecem, que é o seguinte: todo esse excesso de informações e estímulos causa uma pobreza de atenção. A nossa Tá. atenção fica muito prejudicada, porque o nosso cérebro foi preparado para isso. Eu vou compartilhar uma situação minha aqui. Sim. É, foi logo na pandemia. Cara, era tanta reunião, que a minha atenção, a minha memória foi ficando ruim. Ou seja, chegou o tempo de eu estar numa reunião e avisar as pessoas: "Gente, eu tô com um problema de memória que eu esqueço das reuniões". E aí o que acontece? Tinha galera que depois me mandava: "Rogério, tem uma reunião. Rogério, tem uma reunião". "Pô, cara, ó, entra na reunião, você não entrou". Que era tanta coisa que, cara, eu esquecia, Uhum. né. E eu até estava achando que era alguma coisa com relação à covid, que começou a dar uns negocinho aqui, um desconforto e tal. Eu falei: "Mano, falta de ar. Ah, deve ser alguma coisa consequência da covid". E não era, cara. Já era alguma coisa do meu ritmo de trabalho, Sim. né. Ou seja, era tanta coisa que chegou um momento em que eu tive que avisar a galera: "Olha, me liguem, me avisa, porque eu me perdia, a memória minha estava ficando comprometida, a minha atenção estava ficando comprometida". Então eu esquecia muita coisas, né, assim, no âmbito do trabalho. E aí eu só vim entender depois, cara, depois que eu saí, da verdade. Pois é. Mas é interessante essa história, né, Rogério, porque você percebeu o seu limite aí, né? Ah, percebi. A gente vai dizer, por exemplo, sobre uma ótica da psicanálise, que quando isso começa a acontecer, né, a gente vai chamar isso de um ato falho, né? Ou como assim eu esqueci uma reunião, né? Mas é algo que escapa mesmo, sobredetermina a sua própria consciência, porque é algo do inconsciente. Ou seja, tem alguma coisa ali já dizendo, ó, para, né? Para, porque uma hora eu vou parar de vez. Vai dar um apagão, né. Burnout. Isso é um pouco do que é uma síndrome do burnout. O que é o burnout? Poucas palavras. É um esgotamento físico-mental que leva todo o nosso sistema, né, corporal, mental, a um superaquecimento, né? Ou seja, a gente queima, pifa, né? Por quê? Porque não para, né? Então, sabe aquela história assim?
A gente tá aqui numa Kombi, né? Essa Kombi tem ventoinha no motor. Tem, A ventoinha é ligar a ventoinha de vez em quando, sim, né? Porque para que tem a ventoinha? Porque o motor, quando começa a esquentar, ela dá uma sim. Dá uma resfriada. esfriada, dá uma baixada. É ligar a ventoinha de vez em quando, que tem a ver com o quê? Com esse tempo de contemplação, fazer pausas, sabe? Durante o dia também. Pausar 5 minutos, pelo menos, mas que não seja para você ficar pensando em trabalho, É, então. né? Olhar para o céu, né? Olhar para uma janela se você tiver, escutar uma música, ligar para alguém, dar uma respirada, né? Se perceber. É nesse momento que você está realmente ativo, na verdade. Que é quando você está presente, né? Com você mesmo. E isso tem um efeito que ajuda você a fazer esse resfriamento mental. Fazer pequenas pausas. Era até uma coisa que eu ia falar mais pra frente, eu já adiantei aqui. Não? Nietzsche diz uma coisa bem interessante, ele fala assim: aos ativos falta a qualidade superior. Para isso eles são preguiçosos, rolam como rolam as pedras, segundo a estupidez mecânica. Ou seja, aos ativos, essas pessoas que trabalham muito, não param, falta a atividade superior, que é o quê? Fazer pausas, parar. Para isso eles são preguiçosos, não param, rolam como rolam as pedras, segundo a estupidez mecânica. Caraca, meu. Porque veja, Rogério, parar não significa não fazer nada. É justamente quando você para que você está ativo. Cara, eu tô pra te falar que eu acho que parar, você tem que ter um ato de coragem. Sem dúvida. Para você mesmo, né? É, Porque você muito mesmo chega, louco, para. cara. Que você parar assim e se cuidar, tem que ter um ato de coragem. E um ato de coragem de você falar assim, não se preocupar com o que as pessoas estão te julgando. Porque a gente Uhum, vive num mundo agora, né, até no mundo corporativo, que é um mundo de competição, de comparação sempre com o outro, né? Comparação com o outro fez mais, mas como que esse outro fez mais, né? De que forma? Quais são as condições dele? Será que eram iguais à minha, né? sim. E é esse nível de comparação e você vai se a internet faz muito isso, né? Você trouxe aqui, né? A tela, Uhum, né? sim, Que sim. a gente tá se comparando o tempo todo e aí a gente adoece, né, cara? É quem compara, para, né? Uau, e aí? Boa! Quem Quem compara, compara, para, né? para, Ou cara. seja, dá uma paralisada a se olhar, né? Eu sempre costumo dizer, a questão, isso tem ligação com a questão da inveja, né? Quer dizer, inveja você significa justamente, vem de invejare, né? É um ponto cego, né? Ou seja, você não vê aquilo que está em você, você só vê o que está no outro, né? Então, quer dizer, pare e veja, né? O que está em você também. O que é que você tem? Quais são as suas qualidades, os seus valores, né? A inveja é um sentimento bem destrutivo, por sinal, né? Ou seja, eu olhar para o outro e ver ele tem uma coisa que eu não tenho e que eu desejo, né? Então isso me causa muito dano, né? E é destrutivo por quê? Porque muitas vezes a pessoa deseja destruir o que o outro tem, já que ela não consegue ter a cobiça, né, para alcançar aquilo. A inveja é uma emoção negativa justamente por isso. Eu olho e vejo o que o outro tem, só o que ele tem, sem me olhar, e já que ele tem isso que eu não tenho, que eu não alcanço, minha vontade é que aquilo se destrua, que ele perca aquilo. Puta, cara, que demais esse bate-papo. Top. Quais qual os sintomas ou qual é o alerta ali que eu falo assim: "Mano, eu preciso fazer essa parada", né? Que quais os sintomas, assim, que a pessoa fala assim: "Meu, alguma coisa não tá legal, Hum. preciso dar uma parada, pisar um pouquinho no freio, esse volume de trabalho que eu tô tendo, né, tantos projetos fazendo, sei lá, tô fazendo tem pessoas que acham que é produtivo tá fazendo 10, 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, né. E que momento que você fala assim que a pessoa percebe que precisa dar uma freada, para ela não chegar no esgotamento? Então, quando o corpo, né, da gente não se encarrega de fazer isso, justamente porque a pessoa não parou, né, existem sinais, né? Quer dizer, o próprio cansaço é um sinal. As próprias emoções são sinais, né? Se eu estou com raiva, se eu estou frustrado, se eu estou me sentindo vulnerável, né?
são sinais de que alguma coisa não está indo bem. Então, assim, são vários sinais, né? De que alguma coisa está acontecendo ali que eu preciso justamente parar, porque quando eu paro, aí sim eu estou ativo, porque eu estou me percebendo, né? Meu ritmo, o meu batimento, os meus pensamentos, né? Então, assim, são vários sinais, né? O corpo, o cansaço, as emoções, né? A questão é ter a coragem, como você falou, de parar para olhar isso, porque o que acontece no mundo corporativo muitas vezes, as pessoas justamente não param porque parar requer tempo. Tempo para olhar, para me cuidar, e isso deixa de ser funcional. E fraqueza, né? Ah, puta, Fraqueza, o cara se afastou, o cara parou, olha, o cara é fraco, fraqueza. hein, meu? E na verdade não, né? Isso é coragem, É, porque é se olhar para alguma coisa tá pifando aqui, né? Então, assim, Rogério, respondendo essa pergunta, sinais são vários, mas eu acho que sim tem essa questão limítrofe, né? O colocar o limite, a coragem para isso, que tem a ver lá com o que a gente falou da sociedade disciplinar, quando as pessoas não falavam não assim com tanta facilidade, que é começar a colocar esses limites. Por exemplo, poxa, eu não trabalho mais depois de certo horário, por exemplo. sim, Eu não vou acordar e já pegar o WhatsApp e começar a responder mensagens. sim. Eu não vou levar trabalho para casa. Eu não vou ter que responder mensagens instantaneamente. Vou, sei lá, separar 2 momentos do dia para fazer isso. Uhum. Fazer uma boa administração de tempo, né? Outro assunto que dá para fazer um outro podcast aí. Ah, Fala-se tanto sobre gestão de tempo, né? Quantas pessoas conseguem fazer uma boa gestão de tempo hoje? nossa, pouquíssimos. Então, colocar esses limites, né? Eu penso que isso é muito saudável, porque é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Ou seja, gente que leva trabalho para o final de semana. Sim. Tem pessoas que eu atendo, que, né, já atendi, que tinham como prática, parava no domingo à tarde e já começava a trabalhar para se organizar, deixar tudo pronto. Mas e o descanso? Pra antecipar na segunda-feira, né? Um sintoma também, Ele né? ele se Antecipar engana, tudo acha: isso na "Não, já tô segunda, antecipando". É. deixar tudo pronto para conseguir responder rapidamente. E não só isso, gente que trabalha até nas férias, né? Ah, tem bastante, hein? Eu tive. Vou contar um caso aqui. Tive uma paciente uma vez que toda vez que ela ia sair de férias, no dia que ela entrava de férias, ela tinha algum problema de saúde. Isso já tinha acontecido 5 vezes com ela. Tava tudo bem, deixava tudo organizado, mas quando ela entrava de férias, ela tinha um problema. Ou era uma dor de barriga, ou era uma conjuntivite, sempre um sintoma físico. Ela contou, 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 mas conforme ela ia contando, eu, né, com a minha escuta mais analítica, ia percebendo que tinha ali o que a gente chama um gozo, né? Um gozo no sentido de alguma coisa ela está gozando ali. De alguma forma tem algum tipo de prazer ali. Uhum. E ela falando, eu já percebendo aquilo, né? E aí ela estava para sair de férias a sexta vez. Aí no finalzinho da análise eu encerrei falando assim, do jeito que você está falando, vai acontecer de novo, né? E terminei a análise. Aí na semana seguinte ela voltou e voltou brava. Como é que você pode falar um negócio desse que eu vou ter de novo e tudo mais? E falou, 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 foi falando, foi esvaziando. Até que ela começou a falar, puxa, mas sabe que depois eu fiquei pensando nisso. Hum, Conversei até com uma outra pessoa. faz sentido. Saí de férias e não tive nada. São meios de fazer intervenções, né, analítica, para que a Sim. pessoa se escute e perceba qual é a parte dela nisso. Depois a gente vai descobrir que, claro, tinha a ver com controle, com insegurança de sair de férias e perder o emprego, perder o espaço, perder a posição, tinha a ver com tudo isso, né? Ah, é tipo aquela coisa: "Ai, será que eu vou voltar lá, o resultado vai estar, sei lá, melhor do que quando eu estava, né? Será que vai ter alguém lá no meu lugar? Melhor do que eu". Caramba, Então hein? percebe um mecanismo aí para que de alguma forma ela ficasse doente, porque seria uma forma psíquica, né, assim, fantasística, de ela não sair de férias e de ficar por perto, No não ir controle. viajar em controle. Aí quando vem a intervenção, aquilo causa, né, produz um efeito psíquico. Caramba, hein? Olha, é assunto para umas 5 horas de podcast, gente. Pois é. Umas 5 horas de podcast. Aliás, tá curtindo aqui essa vibe aqui dentro da Kombi, cara? Bem legal, estou muito à vontade aqui, achei fantástica a estrutura,
essa liberdade, né, de podermos fazer isso assim, ao vivo aqui, ao ar livre. Tô achando bem legal, assim. Eu nunca Legal, né, tinha feito cara? um podcast assim, itinerário, né, móvel, E num e ambiente que tem a ver com o tema, né? tudo a ver com o tema, né? Saúde mental, corpo, mente, né? Bem Caramba. legal mesmo. Cara, tem algum assunto, alguma pergunta que você gostaria de trazer que eu não questionei para a gente ir já para os finalmente aqui do podcast? Alguma coisa que você fala assim: "Rogério, esse assunto eu precisaria falar e você não me perguntou", Olha, eu tenho até meus no tópicos seu aqui que script eu aqui, trouxe para eu lembrar. A gente falou de uma forma aí aleatória, praticamente abrangendo bem, né? abrangendo bem, mas eu quero fazer sim um alerta, né, para quem hoje está nesse circuito da positividade tóxica, né, e nesse sintoma de ter que fazer, produzir, e que tem levado muita gente à exaustão, uma sociedade doente, submissa. Quais que podem ser os fatores atenuantes, né? Duas coisas que a gente já falou, só recapitulando. Fazer o exercício do não para. Não para no sentido de não parar, mas dizer não para. Eu Uhum. não vou trabalhar depois desse horário, né? Não vou já acordar respondendo mensagens. Vou me permitir, né? Tempo para o lazer, para a família, tempo para não fazer nada, tempo de preguiça, né? Igual o Shabá lá, né? Ou seja, eu paro e não trabalho nesse dia, é o dia de preguiça. Então, esse é um primeiro fator que está ao nosso alcance, né? De quem está nesse meio aí. O segundo fator, também que a gente já falou, frisando o tempo de contemplação, Sim, essas pequenas pausas durante o dia. Só pausar para se nutrir, para fazer higiene pessoal. Pequenas pausas. Ligar a ventoinha sim. para fazer um resfriamento mental, para a gente poder continuar e não pifar. Gostei desse lance da ventoinha, viu. Pois é, Vou faz anotar, sentido, cara. né? Gente, é o seguinte, ó, liga a tua ventoinha, tá? Senão o motor vai esquentar, vai ferver, ou seja, coração pode pifar. Pois é, então, além disso, importante, né? Ligado a isso, não fazer nada também de vez em quando. Ah, mas é difícil, hein? É difícil, eu Caramba, não sei. fazer nada é difícil. Pois é, mas olha só, lembrei de uma outra citação aqui de Cato, né? Catão, lá, Império Romano, escritor, político, que ele diz uma frase assim: jamais se é tão ativo como quando não está fazendo nada. Para quem está de fora, aparentemente aquela pessoa está parada. Mas veja, se você olha aqui, né? Estou vendo aqui uma natureza, uma árvore, Ah, tá vendo a galera passando? galera passando. Então imagina que eu estou vendo uma pessoa aqui sentada ali numa pedra. Aparentemente, visto de fora, ela não está fazendo nada, Sim. mas é ali que ela está ativa, porque ela está contemplando o momento, ela está presente, ela pode estar contemplando a natureza, percebendo o seu ritmo, o seu batimento, a sua respiração, fazendo uma reflexão de algum ponto da vida que ela pretende, por exemplo, evoluir, né? Mas não pensando em trabalho. É, porque aí não tá contemplando nada, né? Então, é isso, colocar limites, fazer essas pequenas pausas, né? Pode ser atenuador. Mas ainda assim, penso que para a gente poder então concluir esse papo, Rogério, tem uma coisa que eu gostaria assim de colocar, se nós tivermos tempo aí, Pode falar. que é aquela coisa, né? Como é que a gente pode trabalhar, produzir, trabalhar bastante, fluir, ter uma fruição, fazer o trabalho jorrar, de forma que você sinta prazer com isso, de forma que você veja o tempo passar e que o tempo se desdobre, né? Fique elástico. É possível isso? Ah, Né? é possível. Eu acho que é a pergunta de 1 milhão de milhões Caramba, aí, velho, calma. né? Gente, pega o papel e caneta na mão. É possível? É talvez a pergunta de milhões, né? Ou a resposta de milhões. E claro, não tem uma resposta pronta, não tem uma receita de Sim. bolo, mas eu acho que tem uma palavra aí que abre um campo de discussão enorme, que é falar sobre propósito. Uhum. Que quando eu ouço isso, me dá até um mal-estar às vezes, porque banalizou-se muito essa coisa de propósito, como se fosse fácil, né? Simples encontrar um propósito. Né? Então eu penso que para você conseguir chegar nesse nível onde o trabalho jorra e você não sente o cansaço, sente um cansaço natural, não um cansaço mortífero, Uhum. é importante que você esteja alinhado com o propósito. E é isso que eu quero falar para concluir. Como é que a gente pode encontrar um propósito? Cara.
Tá aí, velho. Como é que eu posso eu vi o professor Clóvis, né, acho fantástico, gosto muito dele, É, eu também. e ele fala do propósito que, assim, não é você chegar ali e ele fala aquele jeito dele: "Não é você chegar, Aham. rapaz, naquele objetivo", é assim que ele fala, né, "não é Sim, isso, mas é a jornada". perfeito. Então o professor Clóvis, ele fala assim: "O propósito é a jornada, é o caminho". O Sim. caminho pode ser difícil, pode errar, pode acertar, mas é você curtir esse caminho. Porque se você não curtir esse caminho, provavelmente você não vai chegar no seu propósito, né. Ele traz um pouco disso, que o propósito não é simplesmente conseguir algo, mas é Sim. a caminhada, né. Então, putz, na minha eu entendo e também teve uma professora de psicologia que trouxe uma questão de propósito, que é você fazer algo que você gosta, que ajude alguém, que Isso. ajude alguém. E que muitas vezes tudo bem, que muitas vezes, você nem é pago. É outro tipo de pagamento, né. É, ela fala assim: "Rogério, propósito é você fazer algo que ajuda alguém e que você fica ali fazendo que te dá prazer e que você às vezes nem é pago, e muitas das vezes nem é pago". Pois é, É isso que você ia trazer como propósito ou não? é por Ou aí. não? É sim, é por essa via, Não sei se é nessa né, linha é aí. por essa via sim, tem tudo a ver com isso que você falou, né, fazer bem o que me faz bem e, se possível, fazer bem a mais alguém. É, Como chegar nesse ponto, né, como chegar nessa medida? E aí eu vou trazer um preceito também, grego, é o in medio virtus, que é uma frase em latim, mas que vem lá de Aristóteles, Platão, in medio virtus, que significa a virtude está no meio. Qual é a justa medida? Como ajustar essa medida onde eu posso trabalhar muito, produzir, mas sem tanto esforço, de forma que eu sinta prazer, né? Que isso jorre. Tem que ter um propósito. E como chegar até aí? Não tem resposta pronta, mas eu posso trazer talvez três fatores. Primeiro, o que é que você faz? Independe se é um trabalho ou não, mas que te dá muito prazer, que você se vê ali fruindo. Por exemplo, você aqui fazendo gravando entrevistas, podcast num sábado à tarde. um sábado Vamos à lá. tarde, eu tenho certeza que você tem muito prazer Tem, com isso. E eu tem. também. Estar aqui falando, transmitindo, né, na psicanálise, a gente vai dizer que eu tenho uma fixação oral, né, a oralidade, a questão da fala, Sim. que é o meu caso, então eu tenho muito prazer em falar, Então em achamos um transmitir. ponto. Um ponto em comum aí. Boa. Segundo. Então é isso, o que que você faz que você se vê ali jorrando, Tá. né? Primeiro ponto, exemplo, Picasso. Picasso já depois de muito tempo, reconhecimento, sucesso, fama, chega uma hora que assim, ele tinha uma prática diária que ele não abandonava, que era ir lá no ateliê dele e mexer com barro, cerâmica. Tá, Ali estava o que? O desejo dele. tá. Então, por que propósito não é uma coisa simples? Porque propósito não tem a ver só com vontade, tem a ver com desejo. Vontade é algo consciente, desejo é inconsciente, é de outra dimensão. Certo. E a gente muitas vezes não sabe qual é o nosso desejo. Já, grande maioria não sabe. É isso que a gente trabalha em análise. Então, assim, o que que você faz que, por exemplo, seja montar uma planilha, fazer uma apresentação, Te dá um prazer ali, que você fala: "Putz, cara". falar em público? Editar um vídeo, assim, você fala: "Caramba, eu editei esse vídeo aqui, ficou muito massa, cara. Olha, Isso. que legal, meu". Como transformar isso talvez numa atividade, Sim, né? Esse é o segundo ponto. A partir do momento que você identifica isso, que você faz bem, que você sente muito prazer, como levar isso para as pessoas, para os mercados, né? Eh, eh, Tem aí as redes sociais, enfim, os marketplaces hoje. Claro que você vai se deparar com uma questão aí também que é a exposição, né? Tem muita gente que não gosta de se expor, sim. né? Fica vulnerável ao erro, tem um perfeccionismo, tem um traço narcísico aí, enfim, é uma barreira também. Mas seria o segundo ponto. E o terceiro, José, Terceiro, ó, gente, anota, terceiro ponto. para a gente concluir tudo que a gente falou. A partir do momento que eu encontro isso, qual é a medida? Como trabalhar no meu ritmo? Em médio virtus, a justa medida, sem entrar no delírio da cultura hiperexploratória, que é sedutor, né? Como trabalhar no meu ritmo, produzindo, fluindo, respeitando as minhas emoções, respeitando o descanso, né?
tendo lazer, tendo tempo com a família, com você mesmo, né? A justa medida, em médio virtus. Aí é uma pergunta que deixa no ar, né? Ou seja, encontrou isso, cada um achar a sua Ah, medida, exatamente, né? achar a sua medida A e sua não medida comparar a sua medida com a do outro, né. é a sua justa medida. Legal, cara. E para concluir, eu quero citar Freud. Ah, o amigo Freud. Freud, lá no final da vida dele, já bem velhinho, doente já, muito doente. Aí a filha dele, Ana Freud, pergunta para ele assim: mas o senhor, né, que estudou tanto a mente humana, atendeu tantas pessoas, se dedicou tanto a entender a mente humana, que a pessoa pode ser feliz? É possível? Aí diz assim, mais ou menos, né? Ou seja, é possível, né, alguém ser feliz desde que essa pessoa seja capaz de amar e de trabalhar. Amar não só uma pessoa, mas ser amado por uma outra pessoa, mas o amor ao trabalho. E trabalhar não no sentido de executar, mas obrar, laborar, realizar alguma coisa que seja uma extensão daquilo que é você, onde você se vê realizando. Picasso lá, né? Por exemplo, mexendo com barro, Sim. a partir daquilo ele amplia toda a obra dele e faz o que fez. Então, amar e trabalhar, mas no sentido de obrar, laborar, realizar. Legal, gente. Ó, que massa, hein, meu. Que demais esse podcast aí. Bem, eu curti, espero que você tenha curtido aqui esse Curti bate-papo, bastante, pô, bem né. legal. Vou fazer uma última pergunta para você aqui. Vou fazer 3 perguntas. Opa, Vamos ver. O que que é a vida para você? a vida é um tempo, né? Uma passagem onde eu penso que a gente não está aqui simplesmente passeando, estamos passando, né? E é uma oportunidade de crescimento, Legal. de evoluirmos, de aproveitarmos esse tempo de vida para fazermos aquilo que nos agrega, que nos traz crescimento. Para que se um dia, né, a gente for para algum outro lugar, que ninguém sabe, a gente possa pelo menos levar isso, né, em termos de moral, em termos de consciência, né, para continuarmos talvez. Boa. Por que que eu falo isso? Porque tem a ver com tempo. Tempo é um recurso que ao mesmo tempo é rico e escasso, porque não é um recurso armazenável. Eu não tenho como pegar um pedaço de tempo e deixar aqui para depois. Uhum. Tempo é um momento em movimento, ele escapa, né? Então, existe uma diferença entre o tempo de vida e o tempo vivido. O tempo de vida tem a ver com a idade, tempo vivido com maturidade. Porque se eu chegar lá no final da minha vida e descontar do tempo de vida todos os momentos que eu desperdicei meu tempo, que eu não usei bem meu tempo, né, que eu fiz coisas fúteis, que não me agregaram em nada, eu vou perceber que meu tempo vivido foi bem menor do que meu tempo de vida. Boa. O que que é a vida para você? Uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, sofrer, aprender com isso, cair, se levantar, seguir em frente. Amar, ser amado, trabalhar, realizar, poder fazer algo útil a mais alguém, amar, servir. Por aí. E para finalizar, essa tá difícil. O que que é a vida para você? O que é a vida, mais uma vez? É esse momento. É estar aqui, é vivenciar a experiência, fazer bem aquilo que te faz bem e, de preferência, fazer bem a mais alguém. Uou! Ah, que demais, cara. Eu adoro quando manda essas 3 aí. É o seguinte, imagina que Deus fala assim: "Leandro, Leandro, Leandro, meu filho, eu preciso de uma ajuda sua, e eu preciso que você mande uma mensagem, mas Leandro, uma mensagem de 1 minuto, e essa mensagem, Leandro, vai para o mundo inteiro. Mais de 8 bilhões de pessoas e vai ser traduzido.
8 bi. Olha, 8 Responsa, bilhões. hein? 8 bilhões de pessoas no mundo. Vou ouvir sua mensagem pelo WhatsApp, vai ser traduzido, outdoor, televisão, rádio, podcast. Cara, olhando para essa câmera aqui, que mensagem você gostaria de passar aí para 8 bilhões de pessoas, cara? Falando sobre a vida, né? Eu vou trazer uma frase que eu nunca postei, frase minha, que eu vou dizer aqui pela primeira vez. Que diz assim: não há muito o que vencer na vida enquanto você não se convencer de que vencer a si mesmo é a grande luta que vale ser vencida. Para que então, no dia do vencimento da sua vida, você comemore e descanse com a certeza de que ela foi bem vivida. Caramba, gente, que massa. Acho Leandro, que como que combinou. demais, cara. Como a galera faz para te encontrar nas redes sociais, meu? Fala Vamos aí, lá. Tem o meu Instagram, qual que é? né? Tem lá o arroba Leandro Stocco, com 2 Cs, Tá, underline psi, né? Psicanalista, né? tá. Leandro Stocco, 2 Cs, underline psicanalista. E lá no link da bio tem meu contato também, para quem quiser falar comigo para saber como é que funciona a análise, Sim, marcar uma sim. sessão, enfim, lá no link da bio, no Linktree, tem todas as informações ali. Na minha página também eu divulgo bastante conteúdo sobre saúde mental, enfim, reflexões. Repete aí pra galera aí, anotar aí. Como que é o Instagram? Arroba Leandro Stocco, com S mudo e 2 Cs, underline psicanalista. Legal, gente. Esse foi o podcast aí com o Obrigado. Leandro. Pô, cara, eu curti demais essa vibe aqui, esse Eu ambiente, a também. galera Foi tirando ótimo. conta, a galera perguntando. E antes eu tava conversando com um senhorzinho aqui, que ele tá no Brasil, o japonês, tá no Brasil, tem 39 anos. E que bate-papo que eu tive com ele também, sabe? Eu vi quando eu cheguei aqui, Você ele viu, tava né, a aqui, vibe, né? tava E, ali olhando, apreciando a nossa, Kombi e tal. ele ia falando da Kombi, falando do projeto. E foi uma troca aqui que eu classifico como uma experiência de vida, sabe? E ele trouxe uma coisa pra gente finalizar aqui. Ele falou assim: olha, eu fui atropelado. Nossa. Eu fui atropelado, eu tinha eu gosto de moto e tal, fui atropelado e tal. E aí o rapaz saiu tudo bravo e tal. E eu falei assim: o senhor também saiu bravo, né? Aí ele falou assim: não, eu falei pra ele: não, calma, a gente vai, vamos resolver, tá tudo bem, eu tô bem, você tá bem. Ele falou assim, aí entrando na questão da positividade, ele falou assim: seja positivo também com as pessoas, faça o bem, porque o outro também vai ser positivo com você. Eu falei: será? Eu falei: sim. Ele veio negativo comigo, mas se eu fosse negativo com ele, o resultado ia ser negativo. Mas eu fui positivo com ele, e depois ele mudou, e pode, pode. Mas você vir aqui, ó, Ó, contar a história, ó. conta, Opa, ó lá, conta a sua história. Ó, para você contar a história, você gosta de contar a história, olha quem tá aqui, olha. E aí, tudo bem? Segue aí, Conexão Combicast, hein? O primeiro podcast itinerante dentro de uma Kombi. Tá bom? Segue lá. Ó, Tchau. Então, eu tava falando com ele e ele falou quem assim, fez? gente, eu adoro isso. é bom, Essa. né? Interativo, Cara do céu, é gente, orgânico, né? tô gravando podcast e ele trouxe realmente isso, seja positivo. Igual agora, Interessante. ela invadiu aqui. Eu fiz o acolhimento ali. Mesmo. Fui positivo com ela. Agora, se eu falo assim, pô, mas você não tá vendo que eu tô gravando aqui? Sim, tô no meio da gravação? O que que eu vou ganhar com isso? Né? Embora a pessoa deveria perceber, mas ele falou, Rogério, seja positivo. Aí eu falei assim, mas isso os japoneses são assim, né? Aí ele, não, 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 não. Não, não, nem todo japonês é assim. Olha. Aí ele falou assim, é experiência de vida. Então, Sabedoria, né? sabedoria. Boa. Então, gente, ó, se esse podcast te tocou, se você precisa dar aquela acelerada, ligar a ventoinha do seu organismo, do seu carro
esse é o momento, então compartilha. Se você conhece alguém que está trabalhando muito, não tem tempo para a família, se ela acha que está parada, contemplando, está fazendo algo errado, manda esse podcast para ela. Então, e manda pelo grupo de WhatsApp, manda no grupo do trabalho, manda para aquele chefe que tá toda hora ali, ó, produz. Fala, cara, eu preciso descansar um pouco, eu tô em casa. Então, manda para ele também. Então, se tocou de alguma forma esse conteúdo, compartilha cada vez mais. Cara, muito obrigado. Te agradeço também pela oportunidade, Rogério, pelo convite. Foi uma satisfação. Foi uma experiência nova, de vida. Essa sim, certamente. Que bom. Que massa, gente. Então compartilha aí. Esse foi nosso Conexão Combicast. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, cara. Um Rogério. abraço, hein, meu. Legal Que demais. massa. Obrigado, cara.